Bom dia a todos, bom dia, enfim, olá a todos. Esse é um novo episódio do podcast da Rafus Press. Eu vou em breve dar um novo nome para esse podcast. Esse podcast tem nome, parece. Então eu vou batizar o nosso podcast com um nome específico em breve. Se alguém tiver alguma ideia, quiser sugerir, estou sempre aberto, né? Bom, nos próximos podcasts eu estou pensando em tratar de certas correntes, certos aspectos da literatura fantástica em especial. Não só da literatura fantástica entendida assim de um modo mais estrito, não é? Como essa literatura surgida do século XIX, que trabalha a ambiguidade e que resultou um pouco na literatura de terror. Também penso na literatura, como eu falei, aliás, no podcast anterior, a literatura policial herdou muitos elementos comuns na literatura gótica, né, num primeiro momento, e de alguns autores que marcaram certas passagens importantes, transições importantes da literatura fantástica, como o Poe, não é? Mas eu pretendo tratar alguns elementos subterrâneos, né? Como o que a gente vai tratar hoje. Hoje nós vamos trabalhar com o que eu chamo de... eu vou discutir um pouco, né? Expor com dois exemplos bem instigantes lançados recentemente, que também são edições maravilhosas do ponto de vista assim de edição de livros, né? O que eu denominei de fantástico mórbido, ou como a gente também pode denominar, fantástico patológico. Eu não, esse meu áudio, esse meu podcast, não tem a pretensão de ser um estudo científico, né? Um estudo acadêmico, né? Denso, uma apresentação, um seminário. Não, eu estou fazendo um áudio, um podcast, para discutir um tema que eu acho interessante e que acaba passando assim pelos grupos, né, pelas digamos assim, pessoas interessadas nesse tipo de literatura, esse tipo de narrativa, né, não é só uma literatura, e que acaba muito da discussão, acadêmica ou não, né, dessa forma muito específica e muito, digamos assim, dinâmica, né, de representação narrativa, ela acaba sempre num beco sem saída temático ou relacionado à produção de determinado autor. E eu acho que existem elementos de significação, né, que dão coerência, dão sistematização para esse tipo de narrativa, que são históricos, não é? E que tem um desdobramento muito complexo, né, de posterior, né, a posteriori, depois que você sai daquele momento histórico em que esses elementos, vamos dizer assim, foram articulados originalmente, né? Tanto que essas duas obras que eu estou analisando são do início do século XX, publicação delas. Mas esses elementos eles se desdobram em novos formatos. É interessante perceber esse desenvolvimento, né? Eu vou só apresentar de uma forma bem resumida como é que esse fantástico mórbido ele se caracteriza, né? E vou dar dois exemplos, como mencionei, dois autores, aliás, alemães, mas que eu li na tradução. Uma, no caso da Thea von Harbou, né, a tradução para o português. No caso do Hans Heinz Evers, a tradução para o inglês. Como eu falei, não é um trabalho acadêmico, né? Não estou trabalhando aí profundamente o texto para encontrar esses elementos da linguagem em camadas já, digamos assim, mais complexas de tentando separar o estilo desses elementos de significação no próprio idioma. Isso vai muito além da pretensão do nosso canal e desse podcast que eu estou gravando agora, né? Mas enfim, o que seria o fantástico mórbido ou patológico? Seria uma maneira de construção do fantástico em que digamos assim, o elemento fundamental é o elemento da perda, da descaracterização, da degeneração, né, se for o caso, ou seja, de uma certa desnaturalização de um elemento ou de elementos essenciais que vão se perdendo, não é, no decorrer da narrativa ou que se perderam quando a narrativa inicia. E a função, digamos assim, do protagonista, ou do herói, ou daquele personagem central, que tem uma caracterização bem variada, né, é justamente o resgate desse elemento desnaturado.
É importante aqui ressaltar alguns detalhes interessantes. Quando eu falo nesse sentido, e é nítido que eu estou falando de uma expressão estética que tem a ver com uma ideologia mais conservadora, eventualmente totalitária, como a do nazismo, os autores são alemães, e esses dois autores tiveram alguma relação com o nazismo por algum tempo, ou sempre, né? O que acontece? Eu não estou necessariamente dizendo que esse Fantástico, o Fantástico Mórbido, ele é nazista, que o uso de elementos mórbidos numa narrativa faça dessa narrativa uma narrativa nazista, ou fascista, ou totalitária. Eu estou afirmando, né, eu estou trabalhando, na verdade, elementos para uma análise mais rica do fantástico que escape do temático. Porque se eu for trabalhar o elemento temático, eu vou naturalmente entender ou elencar a morbidez dentro desse universo, ou essa desnaturalização que eu mencionei, dentro de um universo sempre totalitário, sempre fascista, ou sempre, né, dentro de uma ideologia específica, porque eu estou trabalhando daí um catálogo de temas, né? Aqui não é o caso, né? Já vamos ver isso. Eu vou trabalhar, né, eu vou apresentar uma proposta de entendimento desse tipo de narrativa fantástica a partir de uma estrutura mais profunda de construção da narrativa e funcionamento, né, construção do significado da narrativa. Bom, o primeiro, digamos assim, a caracterização básica do Fantástico Mórbido é que ele trabalha, como outros tipos de fantástico, com ambiguidades e ambivalências. Isso é um elemento importante. Digamos, as ideologias autoritárias, em geral, elas têm um certo ojeriza às ambiguidades, né? Então, o Fantástico Mórbido, ele, em geral, se desenvolve, como eu disse, fora, né? Até, como eu falei, não significa que esses autores são, por terem escrito as obras, necessariamente adeptos de alguma ideologia e tal. Isso é algo que vai deles, né? No caso desses dois autores, eles se tornaram realmente adeptos do fascismo, mas muitos autores que escreveram ou produziram narrativas dentro desse escopo, eles não eram, né, fascistas, né? Hoje eu vou apresentar dois exemplos, depois vou tentar ver os desdobramentos desse tipo de produção, e ele vai bem longe, né? Mas e também é importante ter em mente que existe uma certa, ao mesmo tempo, naturalização e fetichização, no sentido assim de tornar algo quase pitoresco do nazismo. Então muita gente acredita que a estética nazista, ela é basicamente o cinema da Leni Riefenstahl, ela é as produções literárias heróicas, não é? Pouca gente conhece tanto o cinema de propaganda, que foi importante no início do nazismo, como filmes como o Jovem Hitlerista Quex, né? Quanto o cinema de entretenimento, que era a maioria da produção. Né? Existiam filmes que tinham uma forte carga de propaganda, como o Judeu Cis, né? Mas esses filmes também eram de entretenimento, de certa forma, tinha uma narrativa, não eram só documentários, né? Então existe uma transformação em elemento pitoresco do nazismo, e isso é muito perigoso. Não é? É uma naturalização muito perigosa do nazismo, que é justamente a falta de compreensão desses elementos que estão estruturando a narrativa a partir, não é, de um ponto mais profundo, a partir ali do plano de conteúdo mais, digamos assim, originário, né, mais centrado ali no núcleo, que às vezes até se articula em paralelo à ideologia, né, ou antes da ideologia. A ideologia formalizada, né, enfim, a suástica, os comprimentos, né, de qualquer que seja aí o tipo de fascismo ou coisa do gênero, os símbolos. Então, o fantástico mórbido ou patológico, ele se desenvolve antes, né? Tanto temporalmente, como eu falei, o fascismo, o nazismo e outras ideologias semelhantes, elas não se dão bem com fantástico, com ambiguidades, e este tem algumas, a gente vai ver isso. E também antes no sentido de formulação ideológica. Mas enfim, como que se dá esse fantástico patológico? Ele acontece dentro da estrutura de plano de conteúdo mais, digamos assim, anterior
ele se dá a partir de três conflitos essenciais, não é? Esses conflitos, eles não chegam a qualificar, digamos assim, a ranquear, né, a se ranquear como quadrado semiótico, né, o clássico quadrado semiótico Riemann, porque eles não se estruturam a partir de oposições, digamos assim, que você consegue perceber a partir dela outras oposições complexas internas, né? Essas oposições elas são binárias, elas não são quadrangulares, né? Elas não são, digamos assim, dimensionais, elas não têm muita complexidade, elas são oposições binárias, mas como elas estão na formulação essencial do plano de conteúdo, elas acabam, como eu falei, isso precede até o tema, porque os dois temas que vamos tratar nessa aqui, né, das obras escolhidas aqui para a apresentação desse conceito, ou da proposta desse conceito que eu estou fazendo, elas são bem anteriores, são bem diversas, e até mesmo a abordagem é diversa em termos do que a gente considera hoje gêneros, não é? Um estaria mais próximo da ficção especulativa, da ficção científica e da alegoria, o outro estaria mais próximo da ficção fantástica tradicional do século XIX, e mesmo do século XVIII, né, assim, a formulação mais clássica do fantástico, e não bem do sobrenatural, mas numa estranheza próxima do Poe, né? Que seria o Evers. Até a von Harbull é mais próximo da narrativa de ficção científica ou especulativa. Enfim, esses conflitos são, como eu falei, três. São conflitos que podem ser vistos de um ponto de vista, digamos assim, conceitual, mas que se materializam na narrativa em personagens ou em esquemas dinâmicos, né, típicos de narrativa, que vão e vêm e tudo mais, e que a gente poderia definir da seguinte maneira. É um conflito entre pureza e hibridismo, que se desdobra, né, num conflito dentro da narrativa entre o que é puro e o que é híbrido. Um conflito entre o primordial e a derivação, que se desdobra na narrativa entre um conflito, na forma de um conflito entre elementos primitivos e derivados, elementos, personagens, enfim, aqui estou dando um arcabouço mais geral. E um conflito entre unidade e multiplicidade, que se desenvolve na narrativa, nos elementos narrativos, um conflito entre o único e o múltiplo. Então acho que já é possível falar do nosso corpus aqui, no nosso podcast, da nossa proposta, né, do fantástico mórbido ou patológico. O corpus será o livro Metrópolis, de Thea von Harbull, e o livro The Sorcerer's Apprentice, do Hans Heinz Evers. Como eu disse, vão ser trechos pequenos. Os elementos que eu elenquei de conflito, que não chegam a constituir no plano, não é, do conteúdo, né, digamos assim, naquele setor mais profundo da construção de sentido, se eles não chegam a constituir um quadrado semiótico perfeito, por assim dizer, com, digamos assim, todos os elementos funcionais presentes e os conflitos laterais, não só os conflitos centrais, né? É porque são temas obsessivos, eles estão sempre, digamos assim, e aí que está a ambiguidade dessas obras, que permanece, como eu disse, eles são, a parte do fantástico é essa parte da ambiguidade, da ambivalência, são temas que ficam obsessivamente surgindo à superfície e voltando, né, como se fosse uma maré, e esses elementos, então, eles vão dessa maneira dinâmica, impulsionando o processo de construção narrativa. O fantástico mórbido, ou patológico, ainda estou indeciso em qual dos dois termos é melhor, ele trabalha com isso, não é? Quer dizer, conflitos essenciais, digamos assim, dentro de um quadro mais interior, de construção de sentido, mais, né, do núcleo duro, né, dessa construção, e que vão se espraiando, vão se estendendo por toda a narrativa. Como eu disse, elementos mórbidos, eles não são essencialmente relacionados com uma ideologia ou outra, ou sei lá, fascismo, o que seja. Há elementos mórbidos em narrativas do Oscar Wilde, há elementos mórbidos em algumas narrativas do Hans Christian Andersen, há elementos mórbidos num grande escritor decadentista britânico chamado Conde Steinbock, né?
Inclusive, no Steinbock também há alguns elementos de estereotipo, né, de construção de um imaginário, de um personagem, né, de um formato, de uma forma imagética fechada, né, para o personagem, até preconceituosa, de certa forma. Mas esses autores todos, eles não passam por essa, digamos assim, essa formatação conflituosa na essência, que leva a uma indefinição, mas ao mesmo tempo, claro, essa indefinição ela é só um efeito, também um efeito de sentido. No fim, existe uma definição e ela é, em geral, positiva para o lado, digamos assim, da uniformidade, né? Então, essas duas obras, Metrópolis foi editada no Brasil pela editora Aleph, teve tradução direta do alemão por Pet Rissati, ilustrada por Matheus Ascioli. É uma edição lindíssima, não é? Mas eu tendo a achar ainda mais bela a edição do Evers, do Aprendiz de Feiticeiro, né, The Sorcerer Apprentice. Eu, de certa forma, eu poderia ter trabalhado, seria até mais fácil, com um romance mais famoso do Evers, não, esse Aprendiz de Feiticeiro, se não me engano, foi o primeiro da série do Frank, né, que é o personagem central dele. Mas eu poderia ter trabalhado com a Mandrágora. Eu tenho também tradução espanhola, no caso, que eu não, infelizmente, não domino o alemão. Mas a Mandrágora, enfim, tematicamente, ela é bem próxima até da Metrópolis, mas eu não queria essa proximidade. Justamente queria romances que abordam questões diferentes. E a edição da Sidereal Press, do... qual é o nome dele? Do nosso editor, o John Hirschhorn Smith, é extraordinária. É uma edição lindíssima e ela é até simples, de certa forma, mas parece que você está segurando um livro de uns 100 anos atrás. Ela tem esse peso de um livro antigo e essa beleza também, na simplicidade, me agrada muito. A edição da Metrópolis, ela até tem mais elementos complexos, né, editorialmente falando. Não é páginas preto e branco, tem a questão de pesquisar o peso da fonte para evitar problemas, né, de você usar uma página inteiramente preta com uma fonte branca que não vai aparecer, vai ficar difícil a leitura. O livro do Evers, da Sidereal Press, não tem nada disso, mas ele tem digamos assim, uma aura de luxo, né? Não exatamente de luxo, mas até de clássico, de algo clássico que é muito, muito interessante. Eu recomendo, é um livro que não é barato, evidentemente, você precisa importar, mas eu recomendo esse ou qualquer outro livro que vocês consigam da Sidereal Press. É uma grande editora independente, uma das maiores no mercado mundial, digamos assim. Maiores no sentido de qualidade, de consciência do lançamento, né, do produto final, de planejamento e tudo mais. Bom, os dois livros, como eu disse, eles são de gêneros diferentes um pouco. Metrópolis trabalha com uma ficção especulativa, um precursor, né? Tem um detalhe também. Tanto a Thea von Harbour quanto o Evers tiveram uma participação no cinema, tiveram obras adaptadas, trabalharam com roteiros, né? Então eles são pessoas que estão próximas do cinema, também é uma característica também comum. E como eu disse, o que difere bastante os dois gêneros os dois livros são questões de gênero, né? A fantasia futurista da Thea von Harbour contra essa narrativa de um fato real até, mas com uma inspiração poiana, mais próxima do estranho, da estranheza, né, do Aprendiz de Feiticeiro, The Sorcerer Apprentice. O fato, até vale a pena mencionar que ele se baseia, o episódio da crucifixão de Margareta Petter. Essa Margareta Petter era um prodígio, uma menina muito jovem, ela morreu com 28 anos, foi crucificada pelos próprios adeptos, e ela comandou uma seita, na verdade uma espécie de revivalismo fanático na Suíça, que causou uma série de problemas e enfim, chocou a sociedade na época pelas consequências, as mortes, inclusive da própria Margareta Petter, e esses elementos todos que chocaram, isso tudo aconteceu mais ou menos na década de 20 do século XIX, e esses elementos ainda estavam na cabeça do Evers quando ele escreveu aí no início do século XX
Aprendiz de Feiticeiro, né? Então, eu quero mencionar, eu não vou falar muito dessas duas obras porque não é o objetivo aqui. Posso no futuro, eventualmente, se alguém quiser falar um pouco de cada uma delas, né? Mas eu vou mencionar dois elementos, que é a formação de um personagem de cada livro, né? E a formação do ambiente em que esses personagens existem. Então, no caso do Metrópolis, é o Setembro. O Setembro é um clássico exemplo do funcionamento do fantástico mórbido. Inclusive o funcionamento daquelas tensões na base significativa, no plano de conteúdo que eu mencionei. Por quê? Porque o Setembro, ele tá, digamos assim, é um mestre de cerimônias de um... Você não tem muita certeza. A narrativa da Thelma von Harbour, ela tem uma alegorização que às vezes torna difícil a compreensão exata do que ela está narrando. É muito diferente do Evers. Isso é muito interessante também. O Evers, ele não tem essa pseudo-alegorização. Ele trabalha com um diálogo bem sólido, aliás, né? Tem uma série de ironias e tudo mais. Então, digamos que os elementos materiais no Evers, eles são, digamos, bem nítidos, bem claros. Eles são colocados à frente do leitor, né? Diante do leitor e é isso. A Thelma von Harbour não, ela tem uma indecisão, às vezes, de cunho, digamos assim, alegórico, mas é como se a alegoria fosse uma espécie de muleta. É curioso que o próprio professor Luiz Nazário, que faz um longo trabalho de análise do Metrópolis, né, e ele fala que no filme existem alguns problemas curiosos, como o túnel, por exemplo, né, o túnel que leva até onde fica a pregadora Maria. Nesse ponto até eles são parecidos, né? O aprendiz de feiticeiro que trabalha com um grupo fanático evangélico, assim, evangélico, não, cristão protestante, e a pregadora Maria, né? Então tem até um elemento religioso também no Metrópolis, os dois não são tão diferentes assim. Mas esse túnel, ele é às vezes muito curto, às vezes muito longo, e esse problema tem no texto original, então você vê, é possível perceber que não foi um erro nem só do roteiro da Thelma von Harbour, ou da direção do Lang, que deixou aquilo esquisito, já é esquisito, um pouco esquisito no livro, né? Mas o que acontece? Existe então um bairro, você não tem muita certeza se é um bairro, uma casa, chamado Yoshiwara, e nesse lugar digamos assim, um local destinado à prostituição, são bordéis. E é curioso que é sei lá, uma casa, um bairro, que não é denominado com nome alemão, mas com nome japonês. Tem um certo, deixa caindo aqui, tanto uma evocação ao exotismo, quanto uma colocação, um deslocamento do eixo, né? Quer dizer, a prostituição aí é quase como uma nódoa estrangeira, não é? Já entrando então um conflito, essa tensão, não é, que eu mencionei. Nesse caso seria justamente a tensão entre unidade e multiplicidade. A cidade, ela não é una, ela é múltipla, e esse é o grande problema. E o gestor, digamos assim, desse bairro, dessa casa, é o Setembro. E o Setembro, ele é deliberadamente descrito como um resultado da comunhão de várias raças. E é exatamente nesses termos que ele é descrito. Então, cada momento dele nesse capítulo, que é o primeiro capítulo, se não me engano, da segunda ou terceira parte do livro, acho que da terceira ou quarta parte do livro, cada momento dele, cada sorriso e tal, é fruto de algum tipo de herança racial do personagem. Ou seja, nesse personagem e no próprio bairro, nesse bairro estranho, né? Quer dizer, Metrópolis parece um lugar múltiplo. Existe essa ideia de multiplicidade na essência de Metrópolis. Mas os nomes são nitidamente alemães ou ocidentais. Máquina Paternostrum, etc. É esse bairro que é um nome oriental. Então, já existe essa tensão de cara no próprio lugar onde esse personagem está. E depois a maneira como esse personagem ele é apresentado. Ele é o puro conflito entre a pureza e o hibridismo, entre o puro e o híbrido. Não é o puro sendo ali o filho do dono de Metrópolis, né? E o híbrido, por um conflito indireto, não é? Sendo Setembro o dono do bordel, que vende drogas e tudo mais, tudo que é ilegal na cidade de Metrópolis.
Então existe, como eu falei, existe uma tensão, digamos assim, que sugere uma certa ambivalência, mas existe uma resolução que indica um caminho para a pureza. A pureza ela é eufórica, né? Ela tem sentido positivo no fantástico mórbido. E o hibridismo não, nesse caso. No caso do Aprendiz de Feiticeiro, temos um princípio de construção dessa tensão cenário, localização e personagem, utilizando, como eu falei, esses elementos de conflito um pouco mais sofisticado, aliás, bem mais sofisticado. Porque no caso, existe um personagem chamado Peter Noscleri. Noscleri, isso mesmo. É uma aldeia pequena encalacrada, né, nos Alpes suíços, onde vai acontecer essa explosão de fanatismo homicida e suicida também, de certa forma. Mas o que acontece? Esse Peter é quem traz as sementes desse fanatismo que vai ser manipulado pelo Frank Brown, que é o, digamos assim, o alter ego do Evers. Para começar, o próprio Frank Brown ele é um pouco diferente dos personagens muito romantizados e um pouco ingênuos da Thea von Harbou no Metrópolis, que são personagens idealizados de uma alegoria. Isso às vezes se torna bem nítido, como eu falei, às vezes é meio conflituoso. Isso deixa os personagens um pouco fracos. Mas o Frank Brown ele é um personagem com mais substância. E ele é um personagem cínico. Né? É uma parte do que seria a inteligência germânica, isso às vezes é bem nítido, isso às vezes é reivindicado, aliás. A inteligência germânica, que é mais sutil, mais cínica, em conflito com a inteligência meridional italiana, né, da Suíça, enfim. E como eu disse, isso nesse primeiro capítulo fica bem marcado numa forma de um diálogo entre ele e o padre Vincenzo, que é o padre dessa comunidade que vai sofrer. Né? O Frank Brown, aliás, ele quer ir para esse lugar onde começa a ter os primeiros focos de fanatismo, porque ele quer, de certa forma, manipular, que como um aprendiz feiticeiro, essa explosão religiosa. E aqui, bom, eu vou chegar já no desenlace, como eu falei, é mais complexo no caso do Evers. O Peter Noscleri, que é o nosso, digamos assim, esse primeiro foco de fanatismo na região, ele morou um tempo nos Estados Unidos e depois o padre, né, explicando a situação dentro do romance pro Frank Brown, ele vai dizer que muita gente fazia isso, ia para os Estados Unidos, ia para outro país, né, especialmente no Novo Mundo, dos Estados Unidos, para tentar viver lá, mas acabava com muita saudade, economizava o que podia de dinheiro e voltava, né? E que foi exatamente o que aconteceu com ele, com a diferença que o Noscler ele ficou mais rico, ele ganhou uma loteria, uma coisa assim. E na volta ele importou uma visão religiosa evangélica, vamos dizer assim, uma visão religiosa pentecostal, que é típica dos Estados Unidos, mas um pouco estranha na Europa, que tem a sua própria tradição protestante, por exemplo, né? E ele traz essa maneira, né, digamos assim, de pregar a palavra e tal, e a palavra divina e tal, e isso tem um efeito, né, um efeito ali automático naquela comunidade de ampliação do fanatismo e de aguçamento das contradições, né. É muito interessante que nessa caracterização fica bem claro que algo estrangeiro foi importado para a região. Então existe um conflito ali entre o primitivo e o derivado, não é? Essa viagem para os Estados Unidos aparentemente enlouqueceu o Noscler, ele trouxe essa visão de seita, né? Existe essa ideia de unidade e multiplicidade porque criou-se uma nova unidade, então padre, digamos, o pensamento tradicional da vila é meio escorraçado a outras pessoas também, umas pessoas meio burguesas que também não aceitam, né, essa nova fé, alguns camponeses, e um conflito claro entre pureza, novamente entre pureza e hibridismo. E aí, como eu disse, na verdade esse conflito é um reflexo do conflito da mente do Frank Brown com a mente inferior dos meridionais. É muito mais complexo, não é? Essa estruturação dialogada, que lembra até alguns diálogos do Scheel, né? Do MP Scheel, que é um grande autor também decadentista, que em alguns contos ele retoma o diálogo platônico. Tem um pouco disso não é um pouco de uma estrutura quase platônica, né? Se não platônica, é uma estrutura clássica, né? Nos diálogos do Evers.
que constrói isso. E no final desse capítulo, dessa apresentação dos personagens, da situação, né, para isso mais ou menos serve esse primeiro capítulo, que seria o Frank Brown pedindo dicas para esse padre, né, um padre até com uma certa importância local, dicas para ele ficar, porque ele queria ficar na região, morar na região, digamos assim, num albergue, algo parecido, né, numa estalagem, algum tempo, para justamente ver com os próprios olhos o fenômeno do fanatismo religioso e, de certa maneira, manipulá-lo. Nesse momento, ele tem uma espécie de entrever, ele tem uma altercação, não chega a ser um debate, nem uma discussão. Na verdade, é ele que domina o diálogo, e ele diz o seguinte para o padre, que o padre fala que a igreja estava tentando fazer esse movimento morrer por si mesmo, abafando o máximo possível, evitando que outras pessoas fossem e tal. E o Frank Brown debate com o padre que diz que não, esse movimento tinha que viver, não é? As pessoas tinham que ir até as últimas consequências. Mas aí o padre tem uma reação dizendo, não, mas no passado aconteceu algo parecido, muitas pessoas morreram, e o Frank Brown nitidamente não se importa com isso. Ele quer que as pessoas cheguem até o seu limite através dessas crenças irracionais. E aí você vê um certo apelo ao irracional, e o padre até ocupando o lado racional, que é um desdobramento da ideia de primordial e derivado, muito interessante, muito instigante, diferente da narrativa da Thea von Harbour, que no final do capítulo do Setembro você tem nitidamente a visão que o Setembro é um personagem nocivo ali, e um imigrante nocivo, no caso. Aqui existe um conflito de ideias, mas a percepção geral é a de que o irracional é instigante, é estimulante, pelo menos para uma mente capaz de domá-lo, que é a mente germânica. Então, é uma trama complexa, como eu disse, é uma trama que tem um ponto de vista, não sei se hoje em dia eu chegaria a denominar perigoso, mas um ponto de vista muito, muito que é necessário ter um certo cuidado na aproximação, ele exige esse cuidado. O mesmo, aliás, do próprio Metrópolis, um cuidado que, de certa forma, existe e não existe, né? Como eu disse, a complexidade dos anos 20 ainda está para ser descoberta, e também até mesmo do próprio pensamento que gestou o nazismo. Essas obras são anteriores ao nazismo, elas têm elementos de diálogo com o nazismo, por outro lado, elas têm elementos que seriam proibidos no nazismo, né? Essa decadência que o Evers abraça nunca foi aprovada, ele mesmo apoiou o regime, mas caiu em desgraça. E uma ficção científica, por mais que instigasse pela digamos assim, estrutura alegórica, não é? Ainda tinha muitos elementos, tinha uma ambiguidade excessiva para o gosto dos líderes nazistas, né? Embora fosse um dos filmes prediletos, né, de alguns líderes nazistas, não para o público, para eles pessoalmente, né? Então foi isso, né? Se alguém tiver interesse em discutir mais o Fantástico Mórbido, o canal está aberto para isso, a gente pode discutir. Eu posso trazer outros exemplos. Eu pretendo trazer no futuro alguns exemplos desse tipo de fantástico mais contemporâneo, inclusive com uma apreciação mais crítica, né? Onde você meio que coloca na mesa esses elementos, não exatamente manipulativos, mas esses conflitos de base que têm um impulso ideológico ou uma meta, né, ideológica. E é isso, então. Fico por aqui. Um abraço e até mais.